Pessoal, tranquilo? Revisãozinha aqui de força elétrica e campo elétrico. Bora lá então? Começando aqui pela lei zero, eu chamo de lei zero, não necessariamente isso apareceu para vocês como lei zero, mas ela é basicamente o padrão que a gente precisa saber aqui. Saber, né, que quando tem duas cargas que têm mesmo sinal, as duas elas tendem a se repelir, uma repele a outra. Isso se repete para aquelas que são positivas, mas vai se repetir também para aquelas que são negativas. Sendo de mesmo sinal, elas estão se repelindo. Acontece o contrário, se eu misturo uma positiva com uma negativa, vai ocorrer, no caso aqui para a gente, a atração, não a repulsão entre elas. Isso aqui é um modo qualitativo de entender, não quantitativo. Para isso nós vamos precisar das outras leis aqui, principalmente da força. Mas enfim, a gente precisa ter sempre isso aqui em mente. Sinais iguais vão se repelir, sinais diferentes vão se atrair. Aí beleza, vamos lá para a força entre as cargas. Aqui, isso vai ser conhecido como lei de Coulomb. Se aparecer para você isso daqui, lei de Coulomb, na verdade ele está falando aqui da força, né, entre as cargas. Como que ela é obtida? Bom, temos uma equaçãozinha, entre aspas, simples aqui. Força elétrica igual a K, é a constante eletrostática. Já falamos sobre o valor dela, mas enfim, já vou falar daqui rapidinho. Depende de uma das cargas, depende de outra carga. Sempre funcionando aos pares. Ainda vou ter que dividir pela distância entre uma carga e outra e elevar ao quadrado. Lembra, né? Muito cuidado com esse cara aqui. Cuidado! Ele está elevado ao quadrado, então ele não simplesmente aumenta duas vezes, diminui duas vezes. Se isso acontece, na verdade acontece 4. Aumenta 4, diminui 4. Se é 3, aumenta ou diminui 9. Então, muito cuidado. Esse nosso K aqui, ele tem sempre o nosso mesmo valor, que a gente sempre trabalha no vácuo. Ele vale 9 vezes 10 na 9. A unidade aqui pouco importa pra gente. Mas enfim, então depende de uma carga, depende da outra carga e da distância entre as duas. Se a gente fosse aplicar nas situações aqui em cima, eu precisaria saber quanto que vale uma delas, quanto que vale a outra e também aqui a distância entre as duas. Show! Essa aqui é a força elétrica. Para duas cargas. Tá, mas beleza. Se eu não tenho só duas cargas, eu tenho um sistema. Não posso utilizar essa equação? Não quer dizer isso. Se eu tenho um sistema de equação, eu tenho algumas possibilidades. Eu posso ter uma possibilidade que eu tenho cargas aqui distribuídas de modo aleatório. Tipo isso daqui. Posso ter uma carga 1, aqui posso ter uma carga 2, uma carga 3 e uma carga 4. Sempre que eu estiver falando de força, eu vou ter que pegar uma referência, eu vou querer saber a força resultante em cima de alguém. Eu vou pegar aqui o 3 como a nossa referência, eu quero saber a força resultante em cima dele. Então eu tenho que ir agora, de par em par, analisar aqui o Q2 com o Q3, analisar o Q1 com o Q3 e analisar o Q4 com o Q3, pois a nossa equação só funciona em pares. Além disso, a nossa força, assim como toda força, né, ela é vetorial. Então, a soma que eu vou ter aqui da contribuição do 2 com o 3, do 1 com o 3 e do 4 com o 3 é uma soma vetorial. Eu vou ter que somar vetorialmente isso aqui. Como que isso pode aparecer para vocês? Figuras geométricas que são aqui simétricas, isso pode aparecer. Um triângulo desse jeito, ou no exemplo aqui de baixo, que eu já vou trazer um triângulo retângulo, por exemplo, ou o nosso clássico aqui, que vai estar bem legalzinho para a tua prova, que é eles estando numa mesma linha horizontal, e procurar o equilíbrio disso daqui. É o caso mais fácil, é o caso mais bonitinho que pode aparecer. Ok, então vamos lá, vamos aplicar aqui a lei de Coulomb numa situação que eu tenho várias cargas. Exemplo 1 aqui. Não fiz nenhum desse em sala, então, enfim, fica aí essa revisãozinha agora para vocês. Nesse caso aqui a gente tem um triângulo, em cada vértice desse triângulo a gente colocou uma carga, aqui embaixo o QA, o QB, em cima o QC aqui na direita, e ambos estão a 30 centímetros de distância do A. Ele deu o valor aqui para a gente de quanto que vale o A, quanto que vale o B e quanto que vale o C.
ele forneceu o K, deu a distância aqui, e ele está pedindo qual que é a resultante das forças aplicado em QA. Lembra, eu preciso ter aqui o alecrim dourado, né? Vou pegar aqui, ó, dourado. Vamos fazer ele aqui. Tá bom, assim. Ó, o alecrim dourado. Ele que vai ser o meu padrão. Show! Vamos analisar então agora como que vai funcionar a força nesses casos aqui. Todas as minhas cargas são positivas, então elas vão todas se repelir. O QB aqui em cima ele vai repelir o QA, então vai surgir uma força aqui para baixo, a força que o B está fazendo no A, e aqui na horizontal o QC está empurrando também o QA com a força de C em A. Para eu fazer uma análise aqui vetorial, para pegar a resultante, eu tenho que lembrar que isso se soma vetorialmente. Então, se eu tenho dois caras aqui que fazem 90 graus entre si, eu tenho que pegar a diagonal entre eles aqui, vai formar um triangulinho retângulo. Então, vamos lá, vamos fazer isso daqui. Sempre começa do mesmo jeito, tá? Ali embaixo, no exemplo 2, quando vai ser aquilo que vai cair na tua prova, eu vou falar sobre isso, mas o primeiro passo é sempre montar as nossas forças. Sempre montando. Então, vamos lá. Vamos montar aqui a nossa força de C em A. Força de C em A. Vai ser igual a K, ou seja, 9 vezes 10 na 9, vezes o valor de uma das cargas. Aqui tanto faz a ordem que você vai escolher. Eu vou fazer de B para A. O nosso B está valendo 3 vezes 10 na menos 6. O nosso A está valendo 4 vezes 10 na menos 6. E a distância entre eles é de 30 centímetros. Não posso usar centímetro. Vou substituir então por 0,3? Você pode, mas eu não te aconselho. Se ele é 0,3, então ele é 3 vezes 10 na menos 1. Não vai com a vírgula, você vai acabar esquecendo alguma coisa, você vai chamar isso aqui de 0,9, vai dar alguma cagada. Então utiliza a potência de 10, que é a melhor coisa que você pode fazer. Se acostume com isso. Então a gente vai ter um 3 vezes 10 na menos 1, só que lembra que você tem que tomar cuidado, tem um quadrado ali. Então vamos colocar esse quadrado para a gente não esquecer. Cuidado. Show! Daqui vamos ter 9 vezes 10 na 9 multiplicado por 3 vezes 10 na menos 6, só estou repetindo, 4 vezes 10 na menos 6, e embaixo agora que é onde eu quero chegar, aqui 9 vezes 10 na menos 2. Lembra que esse quadrado vai ser o quadrado do 3, e esse quadrado aqui em cima ele vai multiplicar o expoente que está aqui em cima. Show! Temos algumas simplificações que a gente pode fazer aqui. Eu tenho 9 embaixo, eu tenho 9 em cima, eles vão se cortar. Eu tenho 3 multiplicando por 4, então como resultado disso daqui, eu vou ter um 12. Vezes 10 na quanto? Aqui em cima está todo mundo somando, porque está todo mundo multiplicando. 9 menos 6 dá 3, menos 6 dá menos 3, menos 3. Esse cara aqui de baixo, quando ele vem para cima, lembra que ele muda o sinal, então se ele é negativo, fica positivo. De modo que eu vou ter um mais 2 aqui. Menos 3 com mais 2 vai ficar menos 1. Ou o famoso 1,2. Essa é a força que C está fazendo em A. Deixa eu empurrar um pouquinho para baixo aqui. Vamos fazer então a força que o B está fazendo em A. Força que o B está fazendo em A. Mesmo esquema, K, que é 9 vezes 10 na 9. O valor do C aqui eu vou escolher, que é 4 vezes 10 na menos 6, multiplicado pelo valor do A, que também é 4 vezes 10 na menos 6. A distância continua a mesma, é 3 vezes 10 na menos 1, porque também é 30 centímetros. A gente já sabe que elevando ele ao quadrado vai dar 9 vezes 10 na menos 2. É o mesmo passo aqui de cima, caso você não tenha compreendido, volta ali um pouquinho. Eu continuo tendo 9 embaixo, continuo tendo 9 em cima. Eu vou pegar um 4 e vou multiplicar por outro 4. No fim, vai sobrar para mim um 16. Vezes 10 na quanto? Olha, aqui em cima eu tinha 9 menos 6 menos 6, e em cima também tinha menos 2 embaixo. Por fim, o que sobrou para mim foi menos 1. Se você quiser fazer passo a passo aqui, que eu fiz em cima, fica tranquilo, você também vai chegar em menos 1. Ou aqui, o nosso famoso 1,6 Newton.
Show! Então é só somar esses dois aqui? Não. Lembra que eu tenho que pegar essa diagonal, eu estou formando aqui um triângulo. Que triângulo é esse? O triângulo em que um dos lados, o lado AC ou CA, medindo 1,2 newton. Eu tenho um outro cateto aqui, o vertical, que eu chamo de BA, ele está valendo... Aliás, está ao contrário, né? Sorry! Rapidinho aqui. Show, show. Aqui, 1,6. Agora, 1,2. O que eu quero saber é essa diagonal aqui. Mas daí lembra, né? Esse cara aqui de cima eu posso trazer aqui para baixo. E aí, no caso, eu vou ter o meu triângulo retângulo. Então, olha só. Eu vou ter um triângulo aqui. Olha que bonito, hein? Olha que bonito. Vou até apagar aqui, ó, para ficar bem bonitinho para você. Eu vou apagar aqui em cima. Eu já levei aquele vetor lá para baixo. Já formei o meu triângulo. Esse lado aqui vertical está valendo 1,2. Esse lado horizontal está valendo 1,6. Olha só. Vamos pensar em 12. 12 é 3 vezes 4. Vamos pensar em 16. É 4 vezes 4. Olha o que apareceu para mim. 3, 4. Opa, é um triângulo 3, 4, 5. Só que eu estou pegando os fatores e multiplicando por 4. Logo, quanto que vai valer a minha força resultante, a minha diagonal aqui, a minha hipotenusa, vai valer nada mais, nada menos que 20. Ou melhor, né? Como está dividido por 10 aqui ainda, tem uma virgulinha aqui no meio, 2 newtons. Letra C. Ah, eu não quero fazer assim, eu não entendi desse jeito, não lembro que é um triângulo 3, 4, 5. Bom, aí você vai ter que fazer o triângulo retângulo, né? Você vai ter que usar Pitágoras. Força resultante ao quadrado igual uma das forças, que é um dos catetos, ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. Se você fizer isso aqui, você vai chegar também aqui em 2. Mas, fica a dica aqui para você, busque sempre um triângulo 3, 4, 5, que uma hora ele vai estar lá para achar. Ok? Seguindo em frente, então, vamos para o exemplo 2, que é o exemplo aqui que você vai precisar para a sua provinha, né? Tem 2 ou 3 questões sobre isso aqui. É o tal do equilíbrio. Eu vou ter 2 cargas aqui alinhadas. Opa! Eu falo que é para fazer reto e tem um mindset, mas aqui não dá nem para enganar o mindset, né? Agora sim. Tá melhor. As 2 estão ligadas na horizontal. Elas estão fixas, eu quero jogar uma carga 3 aqui em alguma região de modo que ela fique em equilíbrio. Eu não preciso saber o valor da carga 3, lembre-se, vai gerar uma igualdade, então eu não preciso me preocupar. O que eu preciso lembrar de parte conceitual? Tendo as 2 cargas do outro lado com o mesmo sinal, sempre vai surgir uma força para a direita, sempre vai surgir uma força para a esquerda. A condição de equilíbrio é que o equilíbrio ele vai ser obtido sempre que a minha força resultante for igual a 0. Então, a força que está me puxando para a esquerda tem que ser igual à força que está me puxando para a direita. Vamos dizer, então, que essa carguinha 3 aqui, vamos supor que ela seja positiva, porque a gente pode supor, né? Eu vou supor, então, que essa força indo para a direita é a força que 1 está fazendo no 3, e a força da esquerda que o 2 está fazendo no 3. Primeiro passo sempre, grava isso aqui, anota junto, tá? Primeiro passo é montar as forças. Segundo passo, igualar e simplificar. Terceiro passo sempre vai ser isolar. Segue esse caminho aqui que não tem erro. Não tem erro. Claro, pode errar na matemática, mas você não vai errar na matemática, né? Claramente. Então vamos lá. Temos a força de 1 em 2 para a gente analisar. Ah, Double, mas como que eu uso o K? Eu abro ele? Não abre, não abre. Situação de equilíbrio, você não precisa abrir o K. Deixa o K como K, não precisa abrir ele. Temos ali, o Q1 está valendo 4 micro. E o Q3 eu não sei o valor, então vou deixar o valorzinho aqui. Ah, Double, qual a distância que eu uso? Eu vou usar o 15, porque eu estou vendo uma distância 15. Meu Deus, não faz isso.
Eu quero a distância que vai estar em equilíbrio até a minha carga Q3. Então, eu preciso chamar essa distância que eu não conheço. Oxi, deu errado aqui. A distância que eu não conheço de x. Lembra que o que vai sobrar aqui do 15 menos o x é 15 menos x. Cuidado. Então, a distância que eu vou usar aqui é o x. Só x? Não. X quadrado. Não tem nada que eu possa fazer, eu vou deixar desse jeito. Força agora de 3 em 2. De novo, não mexe no K. Se você não entendeu ainda, espera um pouquinho que depois faz sentido. Vezes o micro aqui, vezes a carga 3, que eu não sei o valor, mas eu não preciso saber o valor. Qual que é a distância que ele está? É o 15? Não. É o x? Não. É o 15 menos x. O que sobrou ali do outro lado. Só lembra que está ao quadrado. Não tem mais nada que eu possa fazer, eu já montei. Montado, montado. Posso ir para o próximo passo, que é igualar essas duas coisas. Eu sei que a força de 1 em 2 tem que ser igual à força de 3 em 2 para que eu chegue no equilíbrio. Então, vamos lá. Força de 1 em 2, K, 4 micro Q3 sobre x ao quadrado, igual K, 64 micro vezes Q3 sobre 15 menos x todo mundo ao quadrado. Ó, eu não preciso abrir o valor do K, porque ele vai aparecer dos dois lados, então ele é inútil para mim. O mesmo vai valer para a carga que está no meio, eu não me importa o valor dela. O que vai sempre me importar só é as duas dos extremos. Olha que interessante. Outras coisas que são iguais aqui, ó, eu tenho esse micro aqui que vai abrir em 10 na menos 6, eu tenho esse outro micro que também vai abrir em 10 na menos 6. Eu não preciso só do valor. Vamos lá. Vai sobrar aqui para mim, ó, desse lado sobrou 4 em cima e x quadrado embaixo. Do outro lado sobrou 64 em cima e 15 menos x todo mundo ao quadrado. Eu ainda posso fazer aqui uma simplificação. Eu posso dividir esse cara aqui por 4 e eu posso dividir esse cara por 4 também. Quando eu faço isso, esse 4 vira 1, esse 64 vira 16. Ou seja, eu vou simplificar uma última vez aqui. De um lado ficou 1 sobre x quadrado e do outro ficou 16 sobre 15 menos x ao quadrado. Pronto. Igualei e simplifiquei. Agora, vamos para a parte de isolar. Deixa eu puxar um pouquinho aqui para o lado. Show! Vamos isolar, então. Esse cara aqui, o x que está aqui embaixo, que está dividindo, eu vou passar para cá multiplicando. Esse 15 menos x que está embaixo, também vou passar multiplicando. Sempre faço esse passo. De um lado, então, vai ficar 15 menos x todo mundo ao quadrado, e do outro vai sobrar 16 e um x quadrado. De novo, por favor, não abre esse x quadrado aqui. Você tem quadrados dos dois lados. A melhor coisa que você pode fazer é tirar a raiz dos dois lados. A raiz do lado esquerdo, ela corta somente o quadrado que está ali do lado de fora, fazendo sobrar 15 menos x. Do outro lado, tem uma multiplicação dentro da raiz. Isso aqui é a mesma coisa que a multiplicação das raízes. Então, eu vou ter aqui raiz de 16 eu sei que vale 4. Raiz de x quadrado, eu sei que vale x. Pronto, virou uma equação de primeiro grau. Agora eu só preciso isolar o x. Todos os x's têm que estar do mesmo lado, então eu vou pegar esse menos e jogar para cá como mais. Vai ficar para mim 15 igual a 5 vezes x. Para esse caso, para que 5 multiplicado por x dê 15, x só pode ser igual a 3. Em cima já estava em centímetro, preciso converter para metro. Não, não precisa. Como você está usando igualdade, vai ter centímetro de um lado, vai ter centímetro do outro. Não tem problema nenhum. Para as contas que você tem que usar somente uma distância, por exemplo, aqui em cima, eu só utilizei uma distância, eu não igualei nada, você precisa converter para metro. Quando tem a possibilidade de você igualar, você não precisa. Se você quiser, você pode fazer, mas não é uma condição necessária. Enfim, siga esses 3 passos que é sucesso. Nos exercícios depois, a gente vai falar novamente desses 3 passos.
Falando sobre campo elétrico, a gente fala sobre a origem da força, né? O campo, então, eu vou estar preocupado não com a interação entre as cargas, mas com a região ao redor dessas cargas. Ao redor de uma carga positiva, eu vou ter aqui um campo, e lembra que ele é vetorial, então ele vai ser representado por vetores, um campo que está saindo da minha carga. Quando eu estou falando de um campo de uma carga negativa, lembra que o negativo ele está sugando, ele é negativo. Então, se eu tiver que representar por vetores, esses vetores estariam entrando na nossa carga negativa. Como que eu calculo esse campo? É de modo muito simples, bem parecido com a nossa força. Vai ser campo igual K, o mesmo K valendo 9 vezes 10 na 9. Eu tenho a minha carga, e eu tenho aqui a distância também ao quadrado. Note que, como eu não estou falando de interação, eu só vou precisar de uma carga. Essa carga aqui, essa carga aquisão, está gerando este campo. Tá, e o que tem a ver a distância? Porque eu quero saber qual que é o valor do campo nessa posição aqui. Eu sei que ele está para fora, mas qual que é o valor dele? Agora eu quero saber, não mais nessa posição aqui, eu quero saber nessa posição aqui embaixo. Eu sei que está indo para fora, mas qual que é o valor desse cara aqui? Essa carga vai gerar esse campo nessa posição aqui. Essa carga vai gerar esse campo nessa região aqui. Ok? Então, eu vou fazer isso daqui. Ah, pode aparecer equilíbrio também de campo? Pode aparecer equilíbrio de campo. Vai aparecer equilíbrio de campo. Então, você vai ter aqui duas cargas, uma carga Q1, distanciada de uma carga Q2, e ele pode perguntar em qual posição entre essas duas cargas que o campo elétrico ele se torna nulo. Ele vai se tornar nulo, assim como a força, se tiver um campo para um lado e tiver um campo para o outro lado. Se esses dois campos aqui forem iguais, significa que, vetorialmente, o campo resultante vai dar zero. Então, não vai mudar nada o problema. A única coisa é que você não vai precisar utilizar o valor de 3 cargas. Uma carga já dá que chega. Então, aqui você vai continuar chamando de x, aqui você vai continuar chamando da distância menos o x para descobrir qual que é a posição. Assim como a gente fez com a força. Não muda nada para a gente. Ah, muda sim, a equação é diferente. Sim, a equação é diferente. Você vai ter que utilizar a equação do campo e não a equação da força. Lá nos exercícios a gente vai frisar isso aqui. E aí temos a relação campo-força. É uma equação muito útil. Lembra dela? Eu estou relacionando diretamente força elétrica, carga e campo elétrico. Ela é muito parecida, para não dizer igual, só que ela não é literalmente igual, cuidado com isso, com a nossa equação da força-peso. Lembra, eu estou pegando aqui uma carga gravitacional e fazendo ela interagir com um campo gravitacional. Sempre que isso acontece, está surgindo sobre essa carga gravitacional uma força que é gravitacional. Fazendo um paralelo, quando uma carga que é elétrica interage com um campo que é elétrico, surge sobre essa carga uma força que é elétrica. Não é que as duas são iguais literalmente, é que as duas têm o mesmo formato, elas são simétricas matematicamente, a gente fala. Enfim, quando que eu vou usar cada equação? Vai depender muito da questão. Se ele te pedir força, ele te der o valor de duas cargas e a distância entre elas, a única opção que você tem é utilizar aqui a lei de Coulomb. Eu tenho duas cargas, eu tenho a distância entre elas. Ele me pediu o campo, me deu a carga e me deu a força. Bom, se você só tem uma opção em que tem essas três coisas que você quer, vai ser buscar cada uma dessas coisas. Lembra que física é buscar a equação certa para a situação certa, ok? Nos vemos então nos exercícios. Valeu, espero que tenha sido útil para você, para fazer essa revisãozinha. E até mais!